Graça e paz perfeita vos seja multiplicada, lição de número 3, 18 de janeiro de 2026, e o tema da lição de hoje é O Pai enviou o Filho. Essa lição que nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2026, ela fala da Trindade. Já falamos aqui brevemente sobre a Trindade e hoje estamos falando especificamente do Pai enviar o Filho. No decorrer dessa lição, vamos enfatizar novamente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles atuam em conjunto para a salvação. Veremos ainda que não existe hierarquia, nós não tratamos de hierarquia entre eles, embora tenha a primeira pessoa, segunda e terceira, e no decorrer dessa lição será uma bênção para nós. O texto áureo diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Aqui fala de vida eterna, né? A Bíblia às vezes fala de ressurreição para a vida, ressurreição para a morte, primeira ressurreição, segunda ressurreição, e já trabalhei esse tema com vocês. Quando fala de primeira ressurreição, é ressurreição para os santos, para os salvos. Já vimos isso, por exemplo, que a primeira ressurreição ela é dividida em várias partes, né? Tem a ressurreição de Jesus Cristo, dos santos de antigamente com ele, no arrebatamento, ressurreição das duas testemunhas e várias ressurreições que faz parte da primeira. É para a vida, salvos. E a segunda ressurreição é aqueles que ficarem até depois do milênio. Aí serão ressuscitados para o juízo final. Segunda ressurreição, para a morte. E vemos aqui, eu fiz questão de marcar de vermelho para você aqui na sua tela, de amarelo. Risquei agora, unigênito. O que significa Jesus ser o Filho unigênito de Deus? Se Jesus é Filho unigênito, que filho que nós somos? Eu já vou explicar de uma vez, que vai que eu esqueço lá no finalzinho da lição. Mas Filho unigênito é o único Filho gerado. Jesus Cristo é gerado de Deus Pai. E nós somos filho o quê? Nós somos filhos adotivos. Isso fala da adoção. Mas mais à frente falaremos mais sobre isso. Verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Está vendo aqui? Adoção dos crentes. Filho unigênito é só Jesus. Filho adotivo somos nós que aceitamos a Jesus Cristo como o suficiente Salvador das nossas vidas. Leitura bíblica em classe, João capítulo 3, versículo 16 e 17, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Já vamos explicar essa parte aqui de uma vez, de João 3, 16 e 17. Quando fala que Deus amou o mundo, a Bíblia sempre fala o homem e tal, mas aqui deixou bem claro, amou o mundo, amor à humanidade, todos. Não importa a cor, raça, gênero, Deus amou o mundo. Esse mundo aqui fala de humanidade, fala de pessoas. Não importa quem você seja, não importa sua raça, o seu país, não importa. Deus amou o mundo, amou as pessoas, né? De tal maneira, quando fala de tal maneira, é de uma maneira que não tem explicação. Então Deus amou todos nós de uma maneira sem explicação. E não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que podemos extrair daqui? Que
já estávamos, todos pecaram, como diz a palavra, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Jesus Cristo não veio para condenar ninguém. Ele veio para salvar. O mundo jaz no maligno. O mundo já estava perdido. Jesus Cristo veio, então, para ser a nossa válvula de escape. Vamos para João, capítulo 1, na verdade, 1 João, ou 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Quando eu falo 1 João, é porque é a primeira epístola. Então, 1 João, se eu falo João, eu falo de Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o quarto Evangelho, né, na sequência do Novo Testamento. Se eu falo 1 João, estou falando que é a primeira epístola, a primeira carta de João, né? 1 Coríntios, 1 Colossenses, 1 Tessalonicenses, né? E assim por diante. Quando eu estou lá no Antigo Testamento, aí eu falo primeiro. Vou falar, por exemplo, de Crônicas. Então é 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas. É 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, e assim por diante. Então, Antigo Testamento, primeiro. Novo Testamento, primeira, porque é carta. Voltando aqui, vamos ler. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Vamos explicar também aqui. É muito comum as pessoas fazerem eventos para adorar a Deus, e parece que isso é uma coisa muito importante. Parece que o meu louvor é algo assim muito importante para Deus, e de fato é. Eu preciso adorar a Deus, mas não é porque eu adoro a Deus, é porque ele me amou primeiro. É porque ele quer, é porque o plano de salvação é dele. Então, não é a adoração da igreja, não é a sua adoração que vai fazer algo. As coisas, os milagres, o plano da salvação vai acontecer porque Deus quer isso. Vontade soberana de Deus, tá bom? Então, não é que nós provocamos e conquistamos o amor de Deus, não. É Deus que nos conquista. É tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Espero que você tenha entendido aí o que eu tentei explicar aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 6, vou ler para vocês. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vou explicar esse versículo aqui. Quando fala que ele é nascido de mulher, então isso aqui fala da natureza humana de Jesus Cristo. E quando fala que é nascido sob a lei, está falando que Jesus Cristo cumpriu as ordenanças, a lei. Ele foi sujeito às paixões carnais que nós temos sem pecar. Então, isso é o que o versículo está explicando. Prosseguindo aqui, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, só a partir de Jesus Cristo que nós fomos adotados como filho. E porque sois filhos de Deus, e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração, aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, ou Papai, Papai querido. E voltando aqui, nós já entendemos que Jesus Cristo é gerado de Deus Pai e que o Espírito Santo é parte dos dois. É como se fosse... faz parte dos dois. O Espírito Santo só foi dado porque somos filhos de Deus. Filho adotivo, mas somos. Que o Espírito Santo passa a viver dentro de nós. Deixa eu dizer só uma coisinha para você aqui. Muito
do que será falado no decorrer da lição, eu já expliquei aqui na leitura bíblica em classe. Então, quando chegarmos lá, né, no tópico 1, tópico 2, tópico 3, que eu pular alguma parte, não se assustem, porque eu já adiantei isso aqui para nós, beleza? Introdução da lição. Já falamos um pouquinho sobre o que essa lição fala, mas aqui vai dizer aqui, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Plenitude de tempo, eu não vou explicar agora, porque lá na frente vai ter uma explicação bacana, muito completa sobre a plenitude do tempo. Nós lemos, por exemplo, que até Davi 14 gerações, de Davi até Jesus 14 gerações. Então você fica perguntando qual que é a relação do tempo, por que é que Jesus veio, né, há 2000 anos, 2000 e alguma coisa, por que que ele não veio há 3000, ou na verdade, ou por que que ele não veio a 1000, mas Jesus Cristo veio na hora certinha, e vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre a plenitude dos tempos. Tópico 1.1. Toda lição tem 3 tópicos, e os tópicos têm mais ou menos 3 pontos. Às vezes tem 2, às vezes tem 4, mas geralmente é 3 tópicos de 3 pontos cada um. Tópico 1, o envio do Filho e o amor do Pai. Tá aqui, ó, ponto 1. Amor incondicional do Pai. Já falamos várias vezes sobre o amor de Deus, mas vamos aqui sobre um dado que o comentarista colocou aqui, que diz assim: o verbo grego para este amor é agapao, que é um substantivo de agape, expressão a natureza essencial de Deus. Esse amor agape, aqui está agape, o que ele quer dizer? É um tipo de amor que é diferente de Eros, por exemplo. Quando o texto diz amor, mas se referindo a Eros, porque em português tudo é amor. Mas na língua original tem alguns tipos de amor. Filial, ágape, eros. Então, quando fala de amor eros, é um amor meio que egoísta. É um amor que busca os próprios interesses de satisfação, marido, esposa, né? Homem, mulher. Mas o amor agape, como diz aqui, a gente sempre fala ágape, é o amor que é incondicional. É o amor de Deus por nós. É o amor que não pede nada em troca. E aqui vai dizer na tela de vocês aí que não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo rebelde e perdido. Quando a pessoa escolhe alguém para casar, ela escolhe, às vezes porque está sem escolha, mas às vezes escolhe porque aquela pessoa tem algo a oferecer, né? Então, um rapaz olha para a moça e enxerga alguma coisa. A moça também olha para um rapaz e entende que ele será que ele fará o papel dele, né, de homem, de vários motivos. Então, o que acontece aqui? O amor de Deus, ele é um amor que nos amou, mesmo rebelde, mesmo perdido. Nós não tínhamos nada que pudesse interessar a Deus. Mesmo assim, ele nos amou a ponto de dar o seu Filho unigênito para nós, para nos salvar. Estamos ainda no ponto 1, né, no tópico 1.2, a iniciativa soberana de Deus. Mais uma vez, está falando de soberania, a iniciativa soberana de Deus. Quando a gente fala de soberania de Deus, é porque ele faz o que ele quer, ele que decide. Existe a vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva de Deus? Alguém passa e chuta uma pedra e fala, foi Deus que quis.
É, sim, porque tudo que acontece é permissão de Deus, mas ali é só uma vontade permissiva. Agora, existem coisas que acontecem que não é vontade permissiva de Deus, é vontade soberana de Deus. É uma coisa que Deus, ele não apenas permitiu, mas ele quis aquilo. Isso vai acontecer. Isso acontece o tempo todo. Vemos aqui então que o plano de salvação de Deus começou desde a queda da humanidade, lá no Jardim do Éden. Eu até arriscaria, como teólogo, dizer que o plano de salvação de Deus começou bem antes da queda. Eu acredito, né, como Deus, ele é um Deus que sabe de todas as coisas, é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele já sabia que tudo isso aconteceria, então o plano de salvação já estava feito, né? A válvula de escape. Porém, é na queda do homem que nós vemos ali em Gênesis 3,15, por exemplo, Deus falando com a mulher que da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo o seu eterno propósito de redenção. Mais uma vez aqui a palavra soberania, isso fala da vontade de Deus, que ninguém manda nele, ele faz o que ele quer, e o seu amor imensurável, imensurável amor. Tudo que Deus faz é pelo amor. Ele criou o homem, foi pelo amor. Tudo que ele faz é pelo amor. Deus é amor. Amor é relacionamento. Por isso, Deus está sempre se relacionando com o ser humano de alguma forma. Tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo o seu eterno propósito de redenção. Olha aqui a palavra eterno, propósito de redenção. Efésios capítulo 1, versículo 9. Vamos para a parte final aqui, está dizendo assim: portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Já falei isso aqui diversas vezes, estou sendo repetitivo, mas eu quero que não fique com raiva porque eu estou repetindo várias vezes aqui sobre soberania de Deus, o propósito é dele, é porque nós precisamos de guardar essas palavras. Nós temos agora a semana toda, talvez uma década, um ano, para pegar uma lição dessa de novo, então é importante repetindo, para que isso possa ficar vivo em nossa mente. 3. O envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, está em João capítulo 3, versículo 17, 18 e o 34. A ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. Esse enviar é como se Deus estivesse mandando um presente na nossa porta. Em seu amor soberano, mais uma vez, o Pai ofereceu a sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Mais uma vez, vida eterna. Cristo vive em nós. Quem bebeu dessa água da vida, quem já nasceu de novo, não morre no sentido de morte eterna. Morre no sentido de morte física, mas vai ressuscitar no dia do arrebatamento. O fato de Deus ter dado Jesus Cristo, a lição está focando aqui de novo, olha que doação, não implica hierarquia da Trindade ou na Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina, a mesma essência que falamos na primeira aula. São 3 pessoas, mas a essência é uma só. Para finalizar o tópico 1, o envio do Filho é a expressão suprema do amor do Pai, fruto de sua iniciativa soberana e graciosa. Então, aqui no tópico 1, falamos do amor de Deus,
o amor supremo, soberano de Deus em enviar o seu Filho. E isso é fruto da iniciativa soberana de Deus. Não foi porque nós pedimos, não foi porque nós clamamos por um Salvador. Foi Deus que quis salvar a humanidade perdida. Vamos entrar agora no tópico 2. O Filho é a plenitude dos tempos. Filho e plenitude dos tempos. Lembra que eu falei que eu não ia explicar sobre a plenitude porque mais à frente teria uma explicação boa, né, completa sobre isso? Chegou a hora. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno cumprido na plenitude dos tempos. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que Jesus Cristo veio no momento exato, na hora certinha. Veja Efésios capítulo 1, versículo 10 e 11. E os estudiosos vão mostrar que no tempo de Jesus, por exemplo, 400 anos antes de Cristo, temos o Alexandre o Grande helenizando 90% do mundo na época, e a língua grego, no grego koiné, na época, era uma língua difundida, todo mundo falava. As pessoas utilizam dizer que era como se fosse o inglês no dia de hoje. Mas eu acredito que era mais do que o inglês, porque o imperador romano, o imperador Alexandre o Grande, né, grego-romano, eles meio que obrigavam as pessoas a entenderem esse idioma. É como se os Estados Unidos, por exemplo, colonizasse algum país e colocasse lá a sua cultura, o seu idioma. Então não era como o inglês hoje, que é optativo. As pessoas falavam esse novo idioma. E o fato de 90% do mundo na época ter sido helenizado, isso fazia com que o Novo Testamento inteiro, que foi escrito em grego, ficasse acessível para o mundo daquela época. No tempo de Jesus Cristo, aí já era Roma mesmo, né, mandando no mundo, dominando o mundo, e Roma construiu estradas para ter acesso. Essas estradas eram para que os carros de guerra, as tropas, o exército, pudessem se locomover de uma forma muito mais rápida. E além do mais, essas cidades hoje que você vai viajar, por exemplo, tem as BRs, né, que é federal, tem, no caso aqui de Minas Gerais, as MGs, que são rodovias estaduais. Em outros países, outros estados vão ter a sigla do seu estado, né? Mas as cidades também, elas eram meio que protegidas, porque era a estrada romana, então quem tomava conta ali era Roma. Tinha assaltante, tinha salteadores e tudo, mas a segurança dessas cidades era muito mais ampla do que em outras épocas. Então isso fazia também com que o apóstolo Paulo, por exemplo, e outros pudessem locomover para levar o evangelho a outras cidades e a outros povos. No judaísmo também, mesmo que os líderes religiosos não quisessem mudança, mas o povo, de acordo com Lucas capítulo 2, versículo 25, está aí na sua tela, estavam ansiosos, esperando o Messias, esperando o Messias, se fosse hoje, esperando o arrebatamento da igreja, né? Quanto mais o tempo passa, eu percebo que o povo começa a ficar mais desligado das coisas espirituais. Dificilmente prega-se sobre arrebatamento na igreja. E eu prego sobre isso, e quando eu estou pregando, eu tenho a impressão de que eu estou fazendo um papel de trouxa, que eu estou enxugando gelo, que eu estou fazendo chover no molhado, mas o importante é obedecer a Deus e não aos homens. O importante é você cumprir o seu ministério, fazer o trabalho, a obra de um evangelista, e deixa Deus trabalhar.
Vamos para o ponto 2 do tópico 2, que vai dizer o filho nascido sob a lei. Já expliquei isso aqui lá na leitura bíblica em classe. Nascido sobre lei é que ele cumpriu a lei, nascido de mulher, isso fala da natureza humana de Jesus Cristo. Aqui na sua tela de azul, cumpriu-se assim a profecia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías capítulo 7, versículo 14 é a profecia, Isaías, o livro messiânico, e Mateus capítulo 1, versículo 23, que vai fazer referência de Isaías 7 e 14. Cumprindo então a profecia, Jesus Cristo, tudo o que ele fez, inclusive a própria Bíblia fala, e cumpriu-se a profecia, ou para cumprir-se a profecia. Jesus Cristo ia fazendo os sinais e cumprindo as profecias. Até na cruz, o fato de terem lançado sorte sobre as suas vestes, o fato de a cruz não ter sido feita para Jesus Cristo, mas para alguém maior do que ele, quando o texto fala que esticaram, né, o nosso Cristo, entre outras palavras, tudo vai se encaixando, as profecias vão se cumprindo para mostrar que Jesus Cristo é de fato o Messias. Na sua vida e obediência foi necessário para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Isso aqui está dizendo que o fato de Jesus Cristo ter nascido de mulher, o fato de Jesus Cristo ter nascido sob a lei, ele ter cumprido a lei, o sofrimento que ele passou, a tentação que ele sofreu, tudo isso está ligado para cumprir. Somente a quem pudesse cumprir a lei é que podia resgatar a humanidade, só Jesus Cristo, para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Então, se Jesus Cristo não fosse homem, se Jesus Cristo não fosse nascido de mulher, se Jesus Cristo não tivesse cumprido a lei, o sacrifício dele não seria válido. Vamos aqui para o ponto 3, a adoção de filhos. A obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Eu não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas vamos explicar só mais um pouquinho. Quando o texto fala de adoção de filhos, eu falei que Jesus Cristo é o único, é o unigênito. Então aqui de amarelo na sua tela, o comentarista vai dizer assim: o espírito de adoção possibilita os salvos aclamarem Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Esse termo aramaico, Abba, Papai, empregado na interação entre filho e pai. Em outras palavras, é um termo carinhoso do filho tratar o pai. Então, quando você olha para Deus, o Todo-Poderoso, Soberano, Criador do Universo, e você poderia olhar para ele e falar para ele de uma forma mais formal, mas o direito que nós temos como filhos de Deus nos dá essa autoridade, esse direito de tratarmos Deus com carinho, o nosso Papai do céu, o nosso Deus querido. Sinopse 2. Na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo, cumprindo as profecias e proporcionando redenção e adoção como filhos. Então, aqui no tópico 2, falamos sobre plenitude de tempo, Jesus Cristo veio na hora certinha. Falamos sobre o cumprimento das profecias, Jesus Cristo fez tudo para que se cumprisse as profecias, mostrando que ele é de fato o Messias. E falamos ainda sobre a adoção de filhos. Somos adotados por Deus. Somos, como Jesus Cristo disse, aquela vara que foi enxertada na oliveira, tá? Sinopse 3, para terminar. Tem a conclusão ainda, mas aqui nós estamos na última.
vai dizer o seguinte: a vontade, a Trindade no plano da salvação. A Trindade no plano da salvação. Eu estou sempre falando sobre isso aqui, sobre o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro da salvação. Porque tudo isso é um plano de Deus para resgatar. Deus faz o plano, Jesus Cristo vem e executa, o Espírito Santo vem e completa essa obra. Mas vamos lá. A vontade do Pai realizada pelo Filho. O tema da lição é: o Pai envia o Filho. Mas vemos aqui então que a vontade soberana do Pai. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Jesus Cristo vai dizer: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Isso aqui também está bem claro para nós, né? Vamos prosseguir um pouquinho à frente. Em Cristo, vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade. Então, Jesus Cristo ali se colocando humildemente como servo, como sofredor, como alguém que sofreria as consequências para salvar a humanidade, para nos resgatar do mercado de escravo, pagando um preço por nós. Isso mostra a unidade, isso mostra que a Trindade, por exemplo, se Jesus Cristo não tivesse de acordo, né, com a segunda pessoa da Trindade com a primeira, então vemos que Jesus Cristo poderia olhar para os seus próprios interesses e benefícios, como foi lhe oferecido na tentação no deserto. Mas isso aqui mostra que o papel de Jesus Cristo estava de acordo com a vontade do Pai. É um único Deus, as pessoas trabalhando junto na mesma essência. Mediação exclusiva do Filho. Essa mediação exclusiva do Filho, eu sempre falo aqui que, sem querer criticar a religião de ninguém, porque não é o propósito disso. Se o vídeo fosse sobre isso, então falaríamos abertamente, mas não é. Então, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, de acordo com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus Cristo é o único, é a ponte. Sem Jesus Cristo, ninguém Eu não vou dizer que, como teólogo, que as pessoas não vão ser salvas sem Jesus Cristo, não. Por exemplo, que você pode me perguntar: os índios que moravam no Brasil antes de chegar o evangelho aqui, isso aí é outro 70, Deus terá formas de julgar essas pessoas. Estou falando, por exemplo, quando você... Igreja é um plano, um projeto específico, exclusivo. No tempo da grande tribulação, as pessoas serão salvas pelo próprio sangue. As pessoas que enfrentarem o anticristo, que não aceitarem a marca da besta, elas poderão ser salvas. Mas não vai ser noiva, não vai ser esposa, não vai ser igreja, entende? Igreja é para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. E se o outro lá for salvo, alguém chega perto de mim e pergunta assim: olha, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu filho morreu e tal. Você olha, não é igreja, não é igreja. Mas se vai ser salvo ou não, aí é com o Pai. Eu não estou dizendo que existe salvação sem Jesus Cristo. Para mim, que já ouviu o Evangelho, eu não posso rejeitar. Se eu rejeitar, eu estou pedindo para ser condenado. Mas uma pessoa que... Deus é justo, é juiz. Ele vai ter formas de julgar essas pessoas, tá bom? Às vezes a pessoa só teve oportunidade de ouvir falar de Deus sobre uma certa religião lá não sei aonde. Deus sabe julgar essa pessoa. Não é função minha dizer que a pessoa vai para o céu ou que não vai. Mas uma coisa eu te garanto: igreja não é, beleza? Se Deus vai salvar um parente seu que não teve a oportunidade de ouvir falar de salvação,
é outra coisa. Igreja somos nós. Nós somos a noiva do Cordeiro. E após o arrebatamento, seremos esposa do Cordeiro. E assentaremos no trono com Cristo e faremos parte, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a igreja no trono. Mas eu espero que você não fique escandalizado e nem vou falar de cancelamento, porque na verdade mesmo tem poucas visualizações e poucos inscritos no canal. Então não é questão de cancelamento, mas é questão de bom senso, tá? Eu não posso falar, uma criança, igual a igreja primitiva falava, né? Ia pro limbo e tal. Não dá para falar isso. Deus, Ele é justo. E eu já falei aqui sobre as formas de julgamentos. Vai ser aberto o livro da vida e outros livros. Livro da consciência, livro da natureza. Um dia falaremos sobre isso de uma forma mais completa, num vídeo mais completo sobre isso. Então já falamos que não existe salvação, você não vai ser igreja sem passar pelo Filho. Tá? Não adianta eu pedir para um parente meu que já morreu interceder a Deus por mim, não. É Jesus Cristo que intercede por nós. 3. A aplicação da salvação pelo Espírito. Agora que já estamos, né, já estamos aqui fechando. Falamos aqui da vontade soberana do Pai, falamos da mediação de Jesus Cristo e agora da ação do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo, em João 16, 8 até o 11. Quem convence o homem, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Vemos aqui, por exemplo, que o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, ensina a verdade. O próprio livro de Coríntios, o apóstolo Paulo fala que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles a luz do evangelho, que é a glória de Deus. Mas o Espírito Santo vem trazendo luz para as pessoas. Ensina a verdade. O Espírito Santo faz isso. Está em João 14, 26. Regenera os pecadores. Está em Tito 3 e 5. Ele sela os crentes, o selo. O selo, quando fala o governo, não sela as coisas. Coloca lá o símbolo, o carimbo do governo. O Espírito Santo nos sela para dizer que pertencemos a Deus. Ele opera a santificação progressiva, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Santificação progressiva é aquela santificação que as pessoas vai todos os dias de glória em glória, parecendo com Cristo, mais parecido com Cristo, se tornando igual a Jesus Cristo. Para finalizar aqui, o Espírito nunca age independente do Filho ou do Pai. A sua missão é intrinsecamente a de exaltar a glória do Deus triuno. João 16, versículo 13 e 14. Então, a glória do Espírito Santo a obra do Espírito Santo é exaltar, glorificar a Trindade inteira. Por isso que não tem negócio de profecia sem Jesus, de movimento sem Jesus, de poder, de pula-pula, de qualquer coisa, de língua estranha sem Jesus. Uma profecia, um crente cheio do Espírito Santo, manifestação de milagres, sempre vai apontar para Jesus. É Jesus que fez. Não foi o homem com o seu poder sobrenatural. Não foi o homem com a sua influência ou com o seu charlatanismo. É Jesus Cristo que faz. Quem está sendo usado de fato pelo Espírito Santo vai sempre apontar para Jesus. Sinopse 3, fechando. O plano
da salvação é obra da Trindade. O Pai envia, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Conclusão: Deus não apenas amou o mundo, mas ele agiu em favor dele, enviando o seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores. Vemos aqui então, Deus amou, mas ele não apenas amou, ele fez por onde, ele trabalhou, ele planejou, ele executou o seu projeto e ele fez com que as coisas acontecessem, ele esperou a hora certa. Deus esperando a hora certa, olha para você ver que interessante. Então, mostra a ação, o trabalhar, o agir de Deus para salvar eu e você. Para finalizar aqui, conhecer essa verdade fortalece a nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou. Na tela de vocês aí está o conteúdo revisado. 5 perguntas com respostas. E essas perguntas com respostas é um resumão de tudo que falamos aqui. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu estou compartilhando o estudo com vocês e da mesma forma eu estou aprendendo o que eu estou ensinando. E foi muito bom acompanhar vocês aqui nessa lição. Até a próxima, se Deus quiser.